A cidade de Wittenberg, sem dúvida alguma, foi o berço da reforma de Martinho Lutero. É mais do que justo, então, olharmos um pouco mais para ela. O que podemos fazer a partir de três perspectivas: Wittenberg antes de Lutero, Wittenberg no tempo de Lutero e Wittenberg depois de Martinho Lutero. A primeira, Wittenberg, proveu as condições para que a obra de Martinho se desenvolvesse. A segunda, Wittenberg, se revela uma cidade moldada pelas ações de Martinho Lutero. E a última, Wittenberg, que é a Wittenberg posterior a Martinho Lutero, se desenvolve na esteira dos seguidores de Lutero. Naquele lugar, às margens do rio de Areia Branca, já é possível perceber nas fontes a presença de uma fortaleza em um período tão recuado quanto 1180. Ela pertencia aos ascanianos, um povo que veio da Renânia. Em torno daquela fortaleza surgiu um povoado. E em torno do povoado surgiu uma cidade que recebeu sua carta de constituição em 1293. Isso significa que é possível dizer que 1293 é o ano da fundação da cidade. Quando o duque Alberto dividiu o seu ducado, a Saxônia, entre seus dois filhos, formando assim uma Saxônia ducal e uma Saxônia eleitoral, Wittenberg se tornou capital da Saxônia eleitoral, isso em 1355. Apenas 3 anos após o nascimento de Martinho Lutero, Frederico recebeu em herança o principado da Saxônia eleitoral e decidiu fortalecer e privilegiar sua capital, Wittenberg. Ele mandou construir um novo castelo com uma nova igreja anexa de grande beleza. O interior daquela igreja foi ornado com pinturas de pintores como Albrecht Dürer. O interesse de Frederico por educação também o levou a construir uma universidade em Wittenberg. Ele escolheu para a organização da universidade um médico e um monge agostiniano. O médico foi Martin Polish, já conhecido professor da Universidade de Leipzig. O monge agostiniano foi João Staupitz, o grande mentor de Martinho Lutero. Assim foi fundada a Universidade de Wittenberg em 18 de outubro de 1502. Neste mesmo ano, os agostinianos fundaram ali uma casa monástica em Wittenberg para promover a ordem na região e para dar apoio à universidade. Eles eram responsáveis por algumas cadeiras universitárias e algumas aulas passaram a acontecer dentro do próprio mosteiro. A cadeira dos agostinianos, ou pelo menos as cadeiras dos agostinianos, eram duas: filosofia moral e estudos das escrituras. Em outubro de 1508, o então monge Martinho Lutero veio para Wittenberg pela primeira vez para ocupar a cadeira de filosofia moral. Na época, Wittenberg não passava de 2.000 habitantes. Uma pequena cidade quando comparada com Erfurt, que tinha 16.000 habitantes, de onde Martinho vinha. Lutero ficou apenas um ano na cidade, nesta primeira viagem até Wittenberg, porque ele foi chamado de volta para Erfurt, e lá em Erfurt ele trabalhou por outros 2 anos. Só retornando a Wittenberg no ano de 1511, desta vez em definitivo, para completar seus estudos teológicos e também para assumir na universidade a cadeira de Escrituras Sagradas. Nesta cadeira, Lutero interpretará e analisará com seus alunos sistematicamente quase toda a Bíblia durante 32 anos, até poucos meses antes de morrer. Os cursos de Bíblia de Martinho Lutero não são apenas uma demanda acadêmica, mas também atendem às buscas espirituais de sua própria experiência religiosa. Martinho começa com uma busca pelo sentido da justiça de Deus na Bíblia e encontra este sentido em Romanos 1, 16 e 17. Ali ele viu que Deus não demandaria justiça das pessoas, mas a justifica somente pela fé. Esta descoberta bíblica foi, na prática, uma experiência religiosa que o libertou de suas ansiedades interiores, como o medo da morte e do inferno. Posteriormente, ele chamará esta descoberta de experiência da torre, porque foi enquanto estudava a Bíblia na torre do monastério, onde se localizava o seu quarto, que ele a encontrou. A partir de 1514, Lutero se torna também pregador municipal de Wittenberg.
Sua obrigação é pregar na paróquia da cidade, aos sábados e domingos, mas também em dias da semana, quando fosse preciso. Isso criou para ele a oportunidade perfeita de trazer para a paróquia e as pessoas que frequentam a paróquia as mesmas temáticas que ele trabalhava com seus alunos na universidade, fazendo com que ele, simultaneamente, ensinasse um livro em sala de aula para os seus alunos da Universidade de Wittenberg, pregasse esse mesmo livro no púlpito da paróquia para todos os moradores de Wittenberg e transformasse esse conteúdo em livros de ampla divulgação para leitores de toda a Alemanha. A sua teologia, entretanto, somente começa a sair de Wittenberg quando ele provoca o debate sobre as indulgências em outubro de 1517. Nesta data, Lutero enviou uma carta para o arcebispo Alberto da Mogúncia, responsável direto pela cobrança das indulgências plenárias, que atraiu naquele ano vários moradores de Wittenberg. Então, o Lutero enviou para ele, para o arcebispo, uma carta com o texto contra as indulgências em anexo. Mas Lutero teria realmente afixado publicamente estas teses na porta da igreja do castelo? Esta dúvida surgiu em 1967, durante o aniversário da Reforma, e desde então tem levado os historiadores da Reforma a olharem com cautela para este evento. Há algumas boas razões para entender que Martinho Lutero desejava fazer realmente isto, mas não chegou a fazer por causa da demora do arcebispo em responder a sua carta escrita no dia 31, e também pela repercussão do caso nos meses seguintes de outubro e novembro, e dezembro também. Mas este evento da porta da igreja não seria, de qualquer forma, o evento fundante da igreja de Martinho Lutero. Por quê? Porque ele continuou católico, inserido na ordem agostiniana, até o final de 1520, quando finalmente saiu a bula Ex Surgi Domini da Igreja Romana, que o excomungou. O ato de 10 de dezembro de 1520, quando Lutero queimou a bula papal, pode ser propriamente o momento fundante da reforma de Lutero. Com este gesto, ele publicamente rompeu com a Igreja de Roma. Para este evento, para queimar a bula, sim, teve convite pregado na porta da Igreja do Castelo. Com a fama de Lutero, estudantes afluíram para Wittenberg e sua universidade se tornou uma das mais procuradas do Império Germânico. Desde 1519, a demanda pela publicação dos livros de Martinho atraiu mais e mais tipógrafos para Wittenberg, de tal maneira que, em algum momento, cerca de 30 tipografias estavam em funcionamento ao mesmo tempo na cidade, transformando aquela pequena cidade no maior polo literário da Alemanha durante a vida do reformador. Wittenberg se torna também um refúgio para pregadores protestantes e monges e sacerdotes que resolveram deixar seus monastérios e igrejas. Foi com uma destas monjas que Lutero se casou em 1525, depois que ela deixou o seu monastério. Eles passaram a morar no antigo monastério agostiniano da cidade, que após a reforma ficou vazio de monges, mas cheio de amigos de Martinho. É possível dizer que a cidade tipicamente medieval de Wittenberg, após o furacão chamado Martinho Lutero, já poderia ser descrita como uma cidade típica da modernidade, com novas instituições e uma nova igreja. Lutero faleceu em fevereiro de 1546 e foi enterrado ali mesmo em Wittenberg. Sua esposa Catarina de Bora faleceu em 1552. Felipe Melanchthon, o fiel companheiro de Lutero, morreu em 1560. Em 19 de maio de 1547, um ano depois da morte de Martinho Lutero, as tropas de Carlos V entraram na cidade com o imperador. Carlos V já havia derrotado a Liga Protestante de Mauscalda e entrou ali para destituir o príncipe da Saxônia e entregar o seu título para um nobre católico fiel à Igreja Romana. Carlos V ordenou que ninguém mexesse no túmulo de Martinho e o tratou com muito respeito. Assim, mesmo sob domínio novamente católico, a população de Wittenberg continuou sob a influência e a sombra de Lutero. Não era mais possível apagar o que ele fez. Desta maneira, já no século XX, em 1938, Wittenberg teve o nome alterado para Lutherstadt, Wittenberg, a cidade de Lutero,
em homenagem ao reformador, seu mais famoso morador. Atualmente ela conta com uma população de 50 mil habitantes e talvez alguns descendentes de Martinho Lutero.